Olá, hoje irei gravar mais um vídeo falando sobre aquele que eu considero ser o maior desafio dos profissionais de segurança do trabalho, que é comportamento seguro. Então, recentemente, gravei um outro vídeo falando sobre fatores internos e fatores externos. Naquele vídeo, eu fui um pouco mais a fundo nos fatores internos, falando de duas coisas que movem as pessoas a agirem e também os funcionários, né? Que é na direção de evitar a dor ou na busca pelo prazer. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre fatores externos, que fatores externos nada mais é que todas as coisas que estão no ambiente, no dia a dia do funcionário, que acaba contribuindo positivamente ou negativamente para o comportamento. Então, o primeiro ponto que eu coloquei foi o relacionamento com a equipe e liderança. O relacionamento com a equipe, ele interfere tanto positivamente quanto negativamente. Se eu tiver uma equipe onde há um apoio mútuo, cooperativismo, isso é favorável. Pelo contrário, se eu tiver uma equipe onde não há esse apoio, não há esse cooperativismo, isso pode ser negativo para o trabalho. O outro ponto é o ambiente físico, né? O local realmente onde o funcionário trabalha. Isso interfere bastante na questão do comportamento. O terceiro ponto que eu coloquei foram os agentes ambientais. Então, por exemplo, calor, ruído, eles interferem diretamente na questão comportamental do funcionário. Por exemplo, se o funcionário estiver trabalhando num ambiente muito quente, onde há muito calor, isso pode causar uma certa irritação, um certo estresse que influencia no comportamento. Assim como o ruído, né? Um ruído muito alto, por mais que o protetor auricular ele atenue esse ruído, ele também causa estresse. E isso interfere diretamente no comportamento do funcionário. Máquinas e equipamentos, né? Então, tanto a disposição ou o layout da máquina, ou o tipo de ferramenta, o tipo de equipamento, requer alguns tipos de comportamento do funcionário. E isso também, se não estiver adequado, vai impactar, vai proporcionar uma condição de risco e um possível acidente. A gestão, né? Qual que é o tipo de gestão que existe naquele ambiente? A liderança trabalha uma gestão de pressão, uma gestão mais de ouvir o funcionário, uma gestão que só cobra resultados, também como fator externo impacta no acidente. E a tarefa a ser desenvolvida. Alguns tipos de trabalho requer mais ou menos habilidade, mais ou menos atenção, ritmo de trabalho excessivo, então mais um fator externo que impacta no comportamento do funcionário. Esses fatores externos, eles são mais fáceis de ser identificados e trabalhados, porque se eu já identifiquei que no ambiente existe calor, existe ruído, eu consigo tomar ações que irão diminuir ou controlar esse agente ambiental. Se eu identifiquei uma ferramenta inadequada que está gerando como fator externo um risco de acidente, também posso atuar nesse ponto. Porém, sempre haverá fatores externos que irão contribuir para um comportamento, porque não é fácil você ter um ambiente 100% seguro, 100% salubre, 100% ótimo para que o trabalho seja realizado. Então, como fazer que o funcionário tenha um comportamento seguro, mesmo nesses ambientes desfavoráveis? Existe um princípio, que é o princípio da autorresponsabilidade, que esse é um princípio fundamental, que tanto eu, quanto você, quanto os funcionários precisam entender a importância disso no dia a dia para ter o comportamento correto. Então, autorresponsabilidade está associado à nossa capacidade de responsabilizar a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Por exemplo, certa vez deve ter acontecido com você, assim como já aconteceu comigo, de um resultado ser negativo na nossa vida. E o que nós fazemos às vezes é buscar culpados ou buscar fatores externos que justifiquem esse resultado. Por exemplo, às vezes a culpa é dos pais, a culpa é do irmão, a culpa é dos colegas, a culpa é do chefe, dos companheiros de trabalho. A culpa sempre
sempre é de uma outra pessoa, mas não minha. A culpa é da política, é da crise, a culpa é da chuva, é do sol, a culpa é de alguma coisa, algum fator externo, mas nunca minha. Quando eu entendo que eu sou responsável por aquilo que eu estou vivendo, tanto positivo quanto negativo, tudo melhora. Porque se o resultado for negativo, eu tenho a possibilidade de fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão, buscar melhorar para que os resultados sejam melhores. Da mesma forma que se os resultados estão sendo positivos, eu entendo o que eu estou fazendo de bom e continuo para que o resultado seja cada vez melhor. E os funcionários é da mesma forma. Quando eles entendem que eles são os maiores responsáveis por fazer a coisa certa, as coisas mudam. No caso de um acidente, quantas vezes você já ouviu falar que a ferramenta é inadequada, o gestor que fez pressão, ou algum outro fator externo como justificativa? Ok, essas coisas podem contribuir, mas numa estatística que nós conhecemos, onde é dito que 99% dos acidentes são causados pelo fator humano, eu também entendo que 99% dos acidentes eles podem ser evitados pelo fator humano. Então, quando eu ensino ao funcionário que ele é o único responsável por sua própria segurança, eu estou transpondo para ele a responsabilidade de fazer o que é certo. Claro que você, como profissional de segurança do trabalho, nós somos responsáveis por todos os funcionários de uma empresa daquele local de trabalho. Nós somos, mas nós não podemos fazer pelo funcionário aquilo que ele não está disposto a fazer por ele mesmo, que é agir da forma segura. Existe uma palavra que chama-se empoderamento, né? Dar o poder, transferir o poder. O funcionário precisa receber esse poder de entender que ele é o responsável por agir de forma segura. Então, por exemplo, num dia de chuva, né? Um dia nós estamos atrasados, acordamos tarde, precisamos trabalhar. A tendência é que nós vamos correr mais no trânsito. E se está chovendo, essa condição piora. É uma decisão nossa correr ou não. E eu decido correr e pela pista estar molhada, causa um acidente. Eu posso justificar o acidente falando, foi culpa da chuva, porque deixou a pista molhada. Ou eu posso entender que eu fui o culpado por ter decidido correr. O funcionário da mesma forma, independente do fator externo, do ambiente que ele esteja trabalhando, que vai interferir sim para que ele tenha um comportamento negativo ou positivo, ele tem que entender que a decisão de fazer o certo é dele. Isso chama-se autorresponsabilidade. Transferir para ele, dar poder para ele, para que ele possa tomar a atitude correta. Você pode me perguntar, mas você não considera as condições? Claro que considero as condições, mas eu repito, colocar a culpa somente em fatores externos não irá justificar um acidente, não irá justificar um comportamento. Quando nós temos a consciência que somos os responsáveis por fazer o certo, não importa a condição, não importa o fator, não importa quem esteja do nosso lado, nós vamos fazer a coisa certa. Então, o meu objetivo com esse vídeo e outros vídeos que eu tenho gravado para vocês é mostrar a você, profissional de segurança, que é possível sim transformar um comportamento inseguro em comportamento seguro. Não só com treinamentos, com programas, mas com ações simples, com conhecimento, com conceitos simples no nosso dia a dia. Assim como o ser humano ele pode mudar um comportamento negativo que ele possa vir a ter, um funcionário também pode. E essa é a importância de nós assumirmos esse papel de educadores, de entender que existem caminhos, que existem possibilidades e nós somos responsáveis por levar isso ao funcionário. Novamente, dar a ele o entendimento que ele é o único, o maior responsável pela sua própria segurança e irá fazer com que os resultados sejam diferentes.